Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Você estará recebendo o release ali, que Tadeu já está distribuindo. Enquanto isso, você abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Onde temos a oportunidade de debruçarmos na palavra do nosso Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, a partir do verso 1. Hoje iremos meditar a respeito dos discípulos ou apóstolos perante o Sinédrio. E nós vamos ver algumas coisas importantes aqui, para também fazermos uma aplicação para os nossos dias. Capítulo 4 de Atos, verso 1, diz assim: Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Amém. Muito bem. Então nós temos aí a parte introdutória deste texto, que acompanhando aí pela Bíblia, você poderá entender o propósito desse ensinamento de hoje. Após a cura maravilhosa do coxo, conhecido do coxo que estava na Porta Formosa de Atos 3, Pedro e João ainda estavam relatando ao povo as evidências daquele milagre, quando de repente os sacerdotes, também o capitão do templo e alguns saduceus, ressentidos com aquilo que eles estavam ensinando e compartilhando com o povo a respeito de Jesus, ordenaram então que aqueles homens fossem presos, lançados no cárcere. A cura do paralítico de nascença havia ocorrido por volta das 15 horas da tarde, e já no finalzinho da tarde, antes das 18 horas, eles então mandaram prender, mas não tinha dado tempo de interrogá-los e saber o porquê daqueles fatos. Por isso, o versículo 3 diz que aquele dia já estava adiantado, já era tarde, e por causa disso encerraram-lhes no cárcere, para que no outro dia então pudesse interrogá-los. No Novo Testamento, é muito importante a gente notar isso, que na época de Jesus, os maiores perseguidores do Evangelho, aqueles que mais tinham dificuldade de entender a proposta do Evangelho, a pregação de Cristo, seus ensinamentos, eram os fariseus. Tem um livro muito bom de John MacArthur, que fala a outra face de Jesus. É um livro que inicia, desde que Jesus começa a ensinar, os inícios dos embates que Jesus tinha com os fariseus, até isso ir intensificando cada vez mais e chegar ao momento em que eles desejavam matar a Jesus e surpreender Jesus para que ele fosse morto. E teve algumas vezes que Jesus teve que escapar, sair, sem que eles percebessem,
para que isso não acontecesse. De fato, não iria acontecer, porque Deus é soberano, o propósito de Deus já estava estabelecido, mas a história vai mostrar esses embates. Então os fariseus eram aqueles que sempre faziam oposição à igreja. Mas após a morte de Jesus, e durante o tempo dos apóstolos em que eles pregavam, os maiores inimigos passaram a ser os saduceus, que era um grupo muito parecido com os fariseus, com algumas realidades bem diferentes. E eles passaram então a ser os perseguidores da igreja. Olha aí o versículo 1, que diz que Pedro e João estavam ainda dividindo, compartilhando, falando entre o povo sobre o fato ocorrido na Porta Formosa de Atos 3, que era a cura de um paralítico de nascença, quando de repente sacerdote, capitão do templo e alguns saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos. Os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição dos mortos. E também não acreditavam no Messias. Segundo a história, para os saduceus, a saga do Messias iniciou no período dos Macabeus, que é aquele período interbíblico dos 400 anos entre a profecia do Antigo Testamento e a do Novo Testamento. Então, para eles, a era do Messias já havia iniciado. Então, Jesus era um impostor. Eles não acreditavam na mensagem e também não acreditavam na ressurreição dos mortos, diferente dos fariseus que acreditavam. Então, por causa disso, no verso de número 3, mandaram então que prendessem aqueles homens de Deus e os recolhessem ao cárcere até o dia seguinte. Então nós vamos perceber que mesmo a igreja sofrendo esta perseguição, esses embates, nós vamos notar pelo texto que a igreja não deixava de crescer. Fica uma lição aqui para nós. Perseguição para a igreja não é sinônimo de derrota da igreja, mas à luz da Bíblia, sempre que a igreja foi perseguida, a igreja crescia muito mais. Na época dos mártires, no Império Romano, isso foi uma verdade, cujo sangue dos mártires era a própria, semente para o crescimento da igreja. E por que não dizer nos países que ainda hoje há perseguição do Evangelho, as conversões são muito mais genuínas, muito mais verdadeiras, ao ponto dessas pessoas confessarem a Cristo e serem capazes de morrer pelo nome do Evangelho. Será que se hoje viesse uma perseguição ao ponto dos cristãos serem colocados para morrer, ia restar cristão verdadeiro aí para enfrentar a morte? Como seria, hein? Irmão Zezinho está dizendo aqui que se hoje a coisa já está difícil, o povo já está com medo, imagine, Será que seria como aquela música, se gritar, pega ladrão? Não, se gritar, pega crente, não fica um, meu irmão, Será? E nós precisamos pensar até onde somos capazes de resistir para sustentar a nossa fé. Quando nós olhamos para Atos capítulo 8, quando inicia ali uma perseguição muito mais agressiva, e isso se estende depois com Paulo perseguindo a igreja, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que muitos irmãos foram mortos, mas a igreja não deixava de crescer. Dá uma olhadinha no versículo de número 4 do capítulo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens e mulheres, a quase 5.000. Olha que coisa linda. Então, aquilo que Deus estava realizando
no início da igreja, após morte e ressurreição de Jesus, agora utilizando aqui a vida dos apóstolos, usando os servos de Deus, nós vamos ver que a igreja estava crescendo. John Stott diz que Lucas deixa bem claro que duas ondas de perseguição contra a igreja foram iniciadas pelos saduceus. Atos capítulo 4, verso 1, que nós já vimos, quando aqui os saduceus, juntamente com os sacerdotes e o capitão do templo, iniciaram essa perseguição aqui aos apóstolos Pedro e João. Mas no capítulo 5 também, a partir do versículo 17, veja que eles eram homens difíceis, e eles iniciam aqui uma perseguição também aos apóstolos novamente, verso 17 do capítulo 5, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinaram. Veja que eles foram presos porque estavam ensinando, mas ao serem libertos, foram incentivados para continuar pregando no templo, que era o lugar onde os saduceus estavam, os sacerdotes, o capitão do templo. E aí diz: chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram dizendo: achamos o cárcere fechado, e toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, querendo dizer, os homens sumiram. E é Deus quem faz isso, né? Deus zela pelos seus e pela sua palavra, mas abrindo-os, ninguém os encontrava dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Vale um glória a Deus por isso? Veja que esses homens não tinham medo de pregar o evangelho, de anunciar o nome de Jesus e de fazer jus àquilo que eles tinham recebido das mãos do Senhor. Meus irmãos, eu acho que nós estamos muito acomodados. Nós estamos vivendo um tempo em que nós não deveríamos perder tempo para anunciar o evangelho a toda criatura, para pregar a tempo e fora de tempo, para aproveitar toda e qualquer oportunidade para comunicar Cristo a essa sociedade corrompida, enxafurdada no pecado, uma sociedade que cada vez mais, a passos largos, está indo para a perdição eterna e para o inferno. E a responsabilidade não é dos anjos virem aqui, nem de Cristo novamente vir para anunciar o evangelho. Ele já veio e já outorgou esta responsabilidade a cada um de nós, a sua igreja. E nós, como igreja, temos esta responsabilidade de anunciar o evangelho de Cristo. E nós não podemos fugir a esta responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Diga comigo, a responsabilidade, diga mais forte, a responsabilidade de pregar o evangelho, de anunciar a Jesus, é minha, individualmente aqui, é de cada um de nós.
e nós estamos muito acomodados. Podemos fazer uso das redes sociais, podemos fazer uso das mídias digitais, podemos anunciar no nosso trabalho, na rua, ao nosso vizinho. O que nós não podemos é deixar de anunciar o Evangelho, porque o tempo do fim se aproxima. Como Paulo escreve aos Romanos, a vinda do Senhor está muito mais perto do que quando nós aceitamos a Cristo, e Ele pode vir a qualquer momento. E enquanto nós estamos esperando e temos o conhecimento de que Jesus virá a segunda vez, tem gente que não sabe que Ele veio a primeira vez. Então precisamos anunciar o Evangelho de Cristo. Eu coloquei aí no seu release, ponto 1, dá uma olhadinha aí. O Sinédrio de Jerusalém. Versículo 5 nos diz assim: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote, Anás e Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram, perguntando com que poder e em nome de quem eles fizeram isto. Isto o quê? Aquela cura do paralítico. Após a prisão de Pedro e João, o Sinédrio então se reuniu para julgar aqueles homens. O Sinédrio judaico era um tribunal que julgava as causas religiosas e políticas de Jerusalém, composto de 70 membros, mais o sumo sacerdote, que adotavam o ponto de vista dos saduceus. E nós vamos perceber aqui, que aqui havia, o sumo sacerdote era o presidente do Sinédrio ali, e de uma casta nobre, daqueles que eram chamados aqui dos saduceus. E nós vamos ver isso com mais detalhe aqui, quando nós olhamos para o versículo de número 5, nós vamos ver que essas autoridades de Jerusalém se reuniram, compostas, primeiro, dos anciãos, que eram os líderes leigos da comunidade, chefe das principais famílias aristocratas, que adotavam o ponto de vista dos saduceus, ou seja, eles eram muito influenciados pelos saduceus, e geralmente o sumo sacerdote e os sacerdotes eram pessoas desta linhagem abastada de saduceus, que dominavam a liderança e o poder político e religioso da sua época. E além deles, também estavam ali os escribas, que provinham de uma classe dotada dos doutores da lei, daqueles que conheciam profundamente a lei, e a maioria desses doutores da lei, desses escribas, faziam parte do partido dos fariseus, tendo em vista que os fariseus eram muito estudiosos da lei. Por isso que você vai ver, por inúmeras vezes, escribas e fariseus debatendo com Jesus, tentando surpreender Jesus, e sempre ressaltando a autoridade e o poder da lei de Moisés. E além deles, nós temos aqui, mais genérico, as autoridades que eram formadas por uma classe sacerdotal do Sinédrio, composta de famílias poderosas que cuidavam dos negócios do templo. Aquela época, essas famílias até se beneficiavam dos recursos do templo. Lembra em João capítulo 2, quando Jesus expulsa aqueles cambistas, aqueles vendedores? Isso era uma ameaça para os negócios do templo. Por isso eles perseguiam a Jesus. Não era interessante receber e ser tolerante com Jesus, porque Jesus ameaçava o status quo daquele povo, daquela casta de autoridade que governavam o templo. Quando Anás, ele é deposto do sacerdote, o seu genro, Caifás, foi indicado para tomar o seu lugar, e depois os 5 filhos de Anás
ocuparam um a um cargos oficiais e de liderança daquela época, aquilo que nós chamamos de nepotismo. Eles praticavam isso muito bem, ou seja, a permanência no poder de homens que a princípio eram homens maus, mas sabiam dar boas coisas aos seus filhos e parentes. Jesus até usa uma expressão como essa, quando ele vai dizer que se um filho pedir um peixe, você não vai dar uma pedra. Aí ele usa uma corruptela desse texto e da visão que existia entre eles lá, na visão do nepotismo. Ou seja, vós sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá Deus quando vocês pedirem a Ele? Então Jesus fazia uso do contexto histórico para a gente entender como funcionava naquela época. E qual era o motivo do julgamento? O versículo de número 7 diz que, pondo aqueles homens perante eles, os arguíram, os interrogaram, dizendo: com que poder e em nome de quem fizestes isto? Eles se reuniram a respeito daquele fato que havia acontecido, do coxo de nascença, e sobre o discurso de Pedro no templo, sobre a mensagem de arrependimento para cancelar os pecados, e também a respeito da ressurreição de Cristo, que perturbava muito a crença dos saduceus. E veja o que a Bíblia diz em Atos, capítulo de número 3, que é um texto muito familiar para nós, quando diz que Pedro e João subiram juntos ao templo para a oração na hora 9. E era levado um coxo, um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro então, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo ou não tenho nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te ou anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé e passou a andar. E entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. E as pessoas então indagaram a Pedro e João, atônitos, como aquilo havia ocorrido, como aquele fato notório aconteceu. E aí Pedro começa o seu discurso explicando o que havia acontecido com aquele homem, que não era por causa dele e nem por causa de João, mas por causa daquele que foi crucificado, que foi rejeitado por aquela nação, é que aquele homem estava em pé, milagrosamente pela ação poderosa de Jesus Cristo nosso Senhor. Aquele que tem poder ainda hoje para realizar milagre de igual maneira, de igual forma como realizou no passado. E isso acabou levando as pessoas a se arrependerem. Versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados ou cancelados os vossos pecados, a fim de que a presença do Senhor e venha tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas
desde a antiguidade. Aí ele fala de Moisés, ele fala do testemunho dos profetas, ele fala do testemunho de Abraão, e vai dizer no verso 26, tendo Deus ressuscitado o seu servo, Jesus, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então eles contam a notoriedade deste fato tão maravilhoso, de que aquele paralítico estava em pé, por obra milagrosa de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Veja que Pedro e João eram homens cheios do Espírito Santo. Um dos credenciamentos da parte de Deus para que tenhamos autoridade e poder para pregar o Evangelho, porque não basta pregar o Evangelho, não basta ensinar o Evangelho, é preciso pregar e ensinar o Evangelho com poder de Deus, onde os sinais e maravilhas são evidentes. Lembra-se de Filipe, quando a igreja estava sendo perseguida em Atos 8, muitos foram dispersos, com exceção dos apóstolos, mas Filipe, que era um diácono, chegou em Samaria, e ele pregava com autoridade a Cristo, e muitos atendiam, ouvindo a mensagem, e o texto diz, e vendo os sinais que ele fazia. Evangelho de Jesus Cristo está acompanhado com sinais e maravilhas, com poder. O próprio Senhor Jesus disse, e estes sinais seguirão aos que crerem. Quantos creem aqui nos sinais? Aleluia, glória a Deus. Em meu nome, o Senhor diz, expulsarão os demônios, pegarão em serpente, e se tomarem alguma coisa mortífera, nem o mal lhes fará. Ou seja, o Evangelho precisa ser pregado com essa autoridade. Que Deus levante nesse tempo presente homens e mulheres ousados, com autoridade. Que Deus levante homens e mulheres aqui na igreja do Areião, com esta ousadia, sendo um instrumento de Deus. Quando você orar por alguém, quando você falar de Jesus para alguém, quando você liberar uma palavra de Deus para alguém, esta pessoa seja alcançada e ela veja os sinais e prodígios que se operam por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Atos 4:2 diz que estes homens estavam ressentidos, essas autoridades, por eles ensinarem ao povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos, porque a mensagem do Evangelho não é uma esperança só para esta vida, porque se esperamos Jesus só nesta vida, somos mais do que miseráveis, porque além de Jesus nos abençoar nesta vida, nós temos a esperança de vida eterna, de eternidade na presença do Senhor. E a resposta de Pedro, juntamente com João, cheios do Espírito, dá uma olhadinha aí, verso de número 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, aleluia, o Nazareno, a quem vos crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Se aqueles homens já estavam nervosos, agora que eles iam ficar mais nervosos ainda. Em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens,
pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Olha o que acontece quando a gente prega o evangelho com autoridade. Quando a gente proclama o nome de Jesus, as pessoas vão reconhecer que nós estivemos com Jesus e que nós estamos em Jesus, firmados nele. E é interessante perceber que esse revestimento de poder que deu autoridade a esses discípulos está registrado em Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Abra sua Bíblia aí. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os via falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medas, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, de Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Oh, como Deus é maravilhoso, como Deus se revela de forma maravilhosa. Tantos que estavam atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então Pedro se levanta e começa a discursar e dizer que aqueles fatos que estavam ali ocorrendo era o derramamento do Espírito prometido por Deus em Joel capítulo 2, versículo de número 28, cujo Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. Então a promessa estava sendo cumprida. E o que fez estes homens serem ousados a pregar o Evangelho de Cristo é que o batismo no Espírito Santo é uma capacitação, um revestimento de poder, principalmente para anunciar o Evangelho. Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, a Bíblia deixa bem clara esta promessa por parte do Senhor, quando ele diz: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E receber poder para quê? Há uma finalidade. Tem gente que quer poder por poder, mas a Bíblia diz que o receber poder
tem uma finalidade específica. Qual seja essa finalidade? Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Eles seriam testemunhas para pregar o Evangelho com ousadia, poder e autoridade. Por isso, meus amados, ser batizado no Espírito Santo, ser revestido de poder, precisa ter uma finalidade. Eu sou revestido para falar língua na igreja. Se não houver interpretação, diz Paulo, fale consigo mesmo para edificação própria. Mas o objetivo maior não é esse. Isso é uma evidência do batismo no Espírito Santo. Mas o maior efeito para aquele que é revestido de poder é ele se tornar uma verdadeira testemunha de Cristo e pregar o Evangelho com autoridade e poder do alto. Por isso nós precisamos rever os nossos conceitos quanto a esse respeito. Por quê? Às vezes falando, hoje não tem mais batismo no Espírito Santo. É claro, não tem mais crente pregando. De primeiro, os crentes eram muito mais revestidos, porque pregavam mais o Evangelho, porque anunciavam mais a Cristo, porque eram muito mais testemunhas. Agora, ser revestido para ficar dentro da igreja, é melhor não ser. Até porque tem uma responsabilidade aí, porque o fato de ser revestido, também haverá uma cobrança. Quanto mais nos é dado, mais será requerido. E se eu não cumpro o propósito para qual fui revestido, é melhor não ser revestido. Porque nós estamos sepultando a finalidade do revestimento de poder. Simplesmente para dizer que a gente é pentecostal. Pentecostal é o povo que faz barulho. O bom barulho que nós deveríamos fazer era propagando o Evangelho de Cristo e ressoando esta mensagem em todos os lugares possíveis. Quantos estão entendendo? Digam amém. O fato milagroso é incontroverso. Versículos 14 aos versículos de número 17, olha o que diz o texto. Vendo com eles o homem estava junto, mas não estava mais como paralítico, estava andando. E este homem já passou a estar ali junto aos apóstolos. Não só entrou no templo, louvando e glorificando a Deus, mas estavam ali, sendo a testemunha viva do milagre que aconteceu em sua vida. Quanta gente que faz parte da igreja evangélica, que já recebeu tanto milagre da parte de Deus, mas não é capaz de dar um testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Tem gente que já foi curado de câncer, tem gente que já foi curado de problemas cardíacos sérios, tem gente que nasceu morto, nasceu e já morreu, e o laudo médico era isso, e Deus ressuscitou, deu vida. Tem gente que recebeu livramento de acidente, que era para estar morto e está vivo, mas a gente cala, e a gente não compartilha esses testemunhos com as pessoas, para que elas conheçam a grandeza do nosso Deus. E nós deveríamos propagar isso, irmão Paulo. Deveríamos divulgar isso aos quatro ventos, para dizer quão poderoso é o nosso Deus. Por isso que algumas igrejas aproveitam a mídia. É claro que existe algum exagero, às vezes tem algumas denúncias de charlatanismo, mas o fato é o quanto testemunho atrai as pessoas, o quanto testemunho evidencia o poder de Deus. E eu creio piamente que muitas daquelas que são apresentadas viveram o verdadeiro milagre da parte do Senhor. Quantos aqui já receberam um milagre da parte do Senhor?
Será que é motivo suficiente para testificar dele? Eu acredito que sim. Olha o que diz o texto aí então, de Atos, no versículo 15. Vamos voltar ao 14. Vendo com eles um homem que fora curado, nada tinham que dizer o contrário. Por que não? Porque a evidência era incontroversa. Verso 15. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, olha o que eles diziam, verso 16: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Por mais que eles eram resistentes, eles não podiam negar que de fato aquele paralítico foi curado. Por quê? Não era uma pessoa desconhecida, porque onde o paralítico estava? Na porta do templo, e eles eram as autoridades do templo, que todos os dias viam aquele paralítico ali. Então eles não tinham como contestar. Verso 17. Mas para que não haja maior divulgação, então o problema deles era divulgar uma verdade, um fato ocorrido. E se alguém quer esconder uma verdade, algum problema tem. E eles queriam esconder esta verdade para que ela não fosse divulgada entre o povo. Ameacemo-los. Opa, coisa vai além. Veio ameaça também para que não divulgasse, sim, para que não mais falem neste nome a quem quer que seja. Opa, se eu reúno força para esconder uma verdade, para que ninguém fale em nome de Jesus, é porque de fato, mesmo não querendo, até eles mesmos creram que Jesus fez aquela obra. E o que Satanás quer fazer hoje? É isso, que a gente não fale, que a gente não proclame, que a gente não divulgue quem é Jesus. Por isso que a gente fica atabalhoado de atividade, a gente fica a cabeça fervendo com um problema, a gente fica preocupado com dinheiro, com estabilidade financeira, com estar uma casa boa, um carro bom, ter um bom serviço, fazer uma boa viagem. Tudo isso é muito bom, é maravilhoso, sem dúvida, e quem pode faz, Deus abençoe, mas nós precisamos entender que existe uma prioridade para nós como cristãos, e que estas coisas, infelizmente, estão abafando e estão cerceando a mensagem profética do Evangelho em nossas vidas. E nós estamos deixando de ser boca de Deus nesta geração para falar do amor de Jesus. Então, de alguma forma, o intento dos saduceus, dos escribas, do capitão do templo, hoje, na ação do inimigo, eles têm conseguido isso: calar a boca da igreja. Nós precisamos abrir a nossa boca e pregar o Evangelho de Cristo em todo tempo. E veja o que o texto diz aqui, verso 18: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Então vem a proibição das autoridades para que não pregasse mais sobre Jesus. Os apóstolos Pedro e João demonstravam que eles estavam revestidos da autoridade divina. Eles eram testemunhas oculares, pois viram e ouviram
o que Jesus havia realizado durante os 3 anos e meio do seu ministério. Aprendemos com esses fatos que temos que ter autoridade espiritual. Levante a sua mão em nome de Jesus. Eu quero liberar esta palavra para você que está em casa, e declarar que nós tenhamos autoridade espiritual, para quando abrirmos a nossa boca, a palavra de Deus será lançada, e através desta palavra, sinais e maravilhas e poder sobrenatural acontecerão em nome de Jesus. Receba esta palavra em nome do Senhor. Aleluia. E estes homens aprenderam a fazer uso dessa autoridade espiritual para pregar o Evangelho. E não podemos ter medo de ameaças, nem de leis e nem de autoridades que porventura queiram nos impedir de pregar o Evangelho. João capítulo 9, verso 4, vai dizer claramente: trabalhemos enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém mais poderá trabalhar. Então o nosso tempo de trabalho é agora. Nós até cantamos, né? Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Que isso seja a nossa oração, que isso seja de verdade o que desejamos praticar. Veja e perceba o contexto em que nós estamos vivendo. À luz daquilo que vem acontecendo no Brasil, pode ser que chegue esse tempo em nossas vidas, onde autoridades, onde leis queiram cercear e impedir que preguemos o Evangelho de Cristo. Decisões judiciais que queiram de alguma forma amordaçar a igreja, para que ela não proclame a verdade, mas nós não podemos nos calar. Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 4, de 2 a 5, pregue a palavra. Ele diz ao seu filho na fé, Timóteo: insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorte com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras ou comichão nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista, e cumpre cabalmente o teu ministério. Que nós possamos fazer desta palavra uma verdade, e não permitir que nada e ninguém nos cale, e continuemos pregar o Evangelho de Cristo. E se não estamos pregando, que possamos iniciar e fazê-lo com poder e autoridade. Que o Senhor Jesus nos capacite, nos revista de autoridade e nos faça ousados para pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.